Oi, pessoal, tudo bom? Eu de novo aqui, professora Gabi, e nós vamos começar hoje falando sobre uma introdução da ecologia. Por que estudar ecologia e quais são as organizações básicas dos seres vivos em um ambiente? Bom, então, como introdução da nossa disciplina, né, a gente tem que pensar um pouquinho por que é importante estudar ecologia, da onde que vem essa necessidade de estudar ecologia. Então, na ecologia, nós tentamos identificar como ocorrem as relações dos seres vivos e como esses seres vivos são afetados pelo meio ambiente em que eles estão. Por exemplo, eu tenho um leão e uma zebra, como eles se relacionam? E em que ambiente eles estão? Essa é a ideia do que nós estudamos em ecologia. Ecologia, ela vem do grego, né, e tem relacionado com as palavras casas e estudo. Então, é estudo da nossa casa e tudo que está na nossa casa. A primeira pessoa que utilizou o termo ecologia foi Ernest Haeckel, ele está aqui. E ele fala que a ecologia, então, é um estudo científico das interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos. Como assim? Dependendo do ambiente, dependendo se o ambiente está favorável ou se esse ambiente não está favorável, eu vou ter uma distribuição e uma quantidade de seres vivos nesse ambiente. Então, imagina assim, um ambiente tropical, que é úmido, que tem uma temperatura bem agradável. Normalmente é bem quente, né? Mas bem agradável. Você acha que vai ter uma grande abundância de seres vivos? Uma distribuição de seres vivos? Outro exemplo, os polos, né? Os polos, um ambiente super frio. Como que você acha que vai estar a distribuição e a abundância dos seres vivos nesse ambiente? Então, a ecologia é esse estudo dos organismos no meio ambiente, interagindo com o meio ambiente. E esse pesquisador, ele trabalhava descrevendo e nomeava várias espécies diferentes. Ele fazia esse trabalho mostrando imagens dos organismos que ele ia identificando, descrevendo e nomeando. Bom, nós temos diferentes definições para ecologia. Nós temos essa definição de Begon de 2007, que ele fala que ecologia, então, é o estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e da interação que determina essa distribuição e a abundância. Então, como que eles estão distribuídos e o que faz eles estarem distribuídos e em quantidade dessa forma no ambiente? E aqui eu trago uma polêmica para vocês me ajudarem a responder. Lembra que eu falei da palavra ecologia? Que ecologia, ecos, né? Eco vem de oikos, né? Casa, e logia, estudo. Economia tem essa mesma origem de significado aqui. Economia também é um estudo relacionado à casa, mas é um estudo de gerenciamento da nossa casa. E eu queria perguntar para vocês se vocês acham que, apesar dessas duas palavras terem o mesmo início, né, os dois começam com eco, o quanto que elas estão relacionadas ou não nos nossos dias de hoje. O quanto que a economia afeta a ecologia e o quanto que a ecologia tenta afetar a economia. E além disso, né, a gente está falando então de seres vivos no ambiente e esse ambiente afetando esses seres vivos. E a gente pensa que é uma relação super simples, mas não, nós temos espécies que têm tipos de alimentação diferentes, então esses tipos de alimentação diferentes afetam os outros seres vivos que estão nesse ambiente. Eles podem competir entre si, por exemplo, organismos que se alimentam da mesma coisa podem competir entre si. Organismos que querem o mesmo ambiente vão competir entre si. Como que tem essas relações no meio ambiente e como que um organismo afeta o outro é um estudo muito complexo você conseguir identificar e correlacionar todas essas relações dos seres vivos e dos seres vivos com o ambiente. E além de tudo, se não bastasse ser um processo super complexo, ainda vem as interações humanas. Vem nós, os humanos, que somos fortes agentes de alteração ambiental, então nós temos uma capacidade de mudar o ambiente muito rápido e mudar muito, né? Mudar significativamente esse ambiente. Então nós temos as ações humanas, as ações antropogênicas que podem afetar e que podem quebrar toda essa complexidade das interações dos seres vivos no ambiente. Então é muito sério o quanto que nós afetamos a ecologia. E de forma geral, então, a ecologia se resume em responder principalmente três perguntas. Não são só essas, mas principalmente três perguntas. Onde os organismos estão? Onde os seres vivos estão? Em que abundância esses organismos estão nesse ambiente? Eles estão em muita quantidade? Em baixa quantidade?
E por que eles estão nesse ambiente ou não? Porque eles estão presentes no deserto ou ausentes no deserto, por exemplo. Ou por que eles estão presentes ou ausentes em uma floresta tropical? A temperatura é adaptada, a quantidade de umidade é adaptada. Então a gente identifica o meio ambiente afetando os organismos e por que eles estão nesse ambiente. E uma coisa que eu queria falar para vocês, assim, só para uma introdução rapidinha do nosso conteúdo de ecologia, é que todos os seres vivos, todos os organismos, se eu pudesse ampliar eles, se eu pudesse dar um zoom nos organismos, se eu pudesse dar um zoom nos seres vivos, eu ia ver que todos eles são formados de células. Então, célula é a unidade básica de todos os seres vivos. O que isso quer dizer? Eu vou falar aqui de uma forma bem simplificada, tá? Mas é como se a célula fosse pecinhas de Lego. Pecinhas de Lego que vão formar algo maior, certo? Então, essas pecinhas de Lego, que são as células, vão se juntando para formar os seres vivos. Pode ser uma planta, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser uma bactéria, pode ser você, pode ser o seu cachorro, pode ser o seu papagaio, o seu periquito. Então, os seres vivos, se eu pudesse ampliá-los, eu ia ver que a unidade básica de formação de todos os seres vivos, ou seja, o que constitui, o que forma todos os seres vivos, são as células. Mas se eu conseguir ampliar um pouco mais as células, eu vejo que dentro das células tem algumas estruturas que ajudam na funcionalidade dessas células. Essas coisas que ajudam as células a funcionarem são as organelas. Nós temos organelas que ajudam então a produzir energia para a minha célula, como a mitocôndria, né? Nós temos organelas em células de plantas, por exemplo, que vão ajudar a fazer a fotossíntese das plantas. Fotossíntese que vai produzir matéria orgânica, que entre aspas, aqui eu posso falar de uma forma simplificada, que matéria orgânica é o alimento que a planta produz. Então essas organelas estão dentro das células que vão exercer diferentes funções dentro dessas células. Se eu conseguir ampliar ainda mais, eu vou ver que nós temos moléculas dentro dessas células. O que são as moléculas? Moléculas são arranjos de átomos. Então nós temos que os átomos constituem. Gente, importante aqui é falar que o átomo não é a unidade básica de constituição de todos os seres vivos. Porque o átomo pode produzir qualquer coisa, não só os seres vivos, tá? O ar que nós respiramos tem átomos. A mesa que você está sentado para assistir essa aula. A cadeira que você está sentado, né? Melhor. Que você está sentado para assistir essa aula. Tem átomos. Os lápis que vocês estão usando, caneta, estojo, o mouse que você está usando, o que você estiver usando. Tudo é constituído de átomo. E os átomos vão se arranjando em moléculas. E as moléculas vão se arranjando, e se forem arranjos de moléculas que vão formar um ser vivo, pode ter as organelas. As organelas, então, exercem funções dentro das células. A célula é a unidade básica de formação de todos os seres vivos. Tem célula, é ser vivo. É a pecinha do Lego que vai formar os seres vivos, tudo bem? Um monte de células, se eu juntar um monte de células que vão fazer a mesma função, eu vou ter tecidos. Exemplo de tecido, tecido epitelial. Qual é a função das células do meu tecido epitelial? Proteger. Outro exemplo de tecido, tecido muscular. Quais são as funções, né, das células que estão aqui arranjadas fazendo a mesma função para o tecido muscular? É contração muscular. Então, nós temos os tecidos que são conjuntos de células. Se eu juntar um monte de tecido, eu posso formar um órgão. Por exemplo, o órgão estômago, o órgão pele. A pele é um órgão, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo. É uma curiosidade aí pra gente. E aí, se eu juntar vários órgãos, eu vou ter um sistema. O que é um sistema? Nós podemos ter um sistema respiratório, por exemplo, que tem a função de respirar. Nós podemos ter o sistema circulatório, que vai fazer a circulação de gases, nutrientes, células sanguíneas dentro do meu corpo. Nós podemos falar aqui do sistema nervoso, sistema muscular, sistema ósseo, sistema excretor, sistema reprodutor. E se eu juntar esses sistemas, eu posso ter a formação de um organismo, de um ser vivo. E o ser vivo é a base, né, dos estudos da ecologia. O ser vivo relacionando com outro ser vivo e o ser vivo se relacionando com o meio ambiente. Nas próximas aulas eu posso voltar isso aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. E nós vamos continuar falando mais sobre as interações dos seres vivos com os ambientes. Tá bom? Essa é só uma aulinha introdutória para a gente começar o conteúdo, para vocês irem se acostumando com a ideia da ecologia e acostumando com a minha voz também, tá bom? Se cuidem, um grande beijo e até mais!